Será que a publicação de crônicas em livros se acabaram? Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, e aqui a gente fala de edição, de livro, de leitura, enfim, tudo ligado a esse mundo maravilhoso do livro. Se inscreve aqui nesse canal, curte o diabo desse vídeo aqui. Se também quiser dar um dislike, não tem problema, mas aproveite, seja gente, argumente, diga o que foi que aconteceu. Olha só, dia desse eu vi uma crônica, eu li uma crônica do Julian Fuchs. De vez em quando eu dou uma lida em algumas das crônicas dele, ao lado da Annelise Ribeiro. É uma pessoa que eu gosto de ler as crônicas. E daí eu me deparei com um questionamento dele de que, tipo, as crônicas estão se acabando, estão se perdendo por alguns motivos dessa coisa que a gente já sabe, da velocidade, da gente não parar mais para observar nada, a gente só observa o que está na palma da nossa mão, né, que é o smartphone. E eu fico pensando o quanto a gente se destruiu diante disso, né? Assim, é claro que a tecnologia, todo mundo já sabe disso, ela veio para ajudar muito, mas ao mesmo tempo para deteriorar o pouco de humanidade que a gente tinha. E aí, na linha de pensamento, eu fiquei remoendo isso do Julian Fuchs. Eu fiquei pensando que talvez a crônica, para publicação em livro, ela esteja próxima realmente ao fim. Porque pouca gente lê crônica, pouca gente se interessa por crônica, né, publicada em livro. Talvez pesquisadores ou alguns amantes muito apaixonados pelo gênero. E é um gênero que eu gosto muito. Quando você lê alguém que escreve muito bem uma crônica, você percebe que tem o poder da escrita ali. Uma dessas pessoas é o Marco Severo. Eu publiquei já 8 livros do Marco Severo em quase 10 anos. Eu conheci ele por causa das crônicas que ele escrevia. Então é muito fascinante. Eu gosto muito. Eu tenho alguns livros de crônicas, não tenho muitos, mas os que eu tenho eu gosto bastante. E João Baldo Ribeiro, acho que foi quem me apresentou as crônicas lá atrás. Sou fascinado pelas crônicas do João Baldo Ribeiro. Se pudesse um dia, pararei para reler. E fiquei pensando nessa coisa de que, tipo, por que a crônica vai se acabar, Nathan? Não é que vai se acabar, mas talvez seja um dos gêneros que entre em um outro ponto, porque tudo isso me levou, né, ao que eu faço, que é editar livros. O último livro de crônicas que eu publiquei foi o livro da Annelise Ribeiro, que é poeta também, professora, linguista e tudo mais, e editora também. E que a gente tem até um episódio com ela lá no nosso podcast do Literatura BR, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Porque assim, existe uma coisa chamada impressão sob demanda hoje em dia, que muita gente se confunde. Impressão sob demanda não é impressão em baixa tiragem. Impressão sob demanda é o livro fica pronto com uma empresa e quando a pessoa compra o livro, esse livro vai ser produzido. E pode ser comprado nos marketplaces, nas livrarias, você precisa deixar os arquivos com uma empresa. E aí eu fiquei pensando nisso, o livro crônica, ele vai se tornar isso. Se é que ele já não está se tornando ou já se tornou isso. E uma outra coisa que eu fico pensando na leva, um outro gênero que provavelmente vai seguir isso, vai ser o de poesia, os livros de poesia. Não, Nathan, mas os de poesia a gente sempre faz uma baixa tiragem. Mas se a gente já faz uma baixa tiragem, por que ter um custo com uma baixa tiragem se eu posso deixar sob demanda? Ah, Nathan, pelo amor de Deus, não invente, senão não é inventar. É justamente essa tecnologia que avança. Nos últimos 5 anos, vocês não têm noção do quanto melhorou a impressão sob demanda, a qualidade da impressão sob demanda. A própria Companhia das Letras, maior grupo editorial do país, né, no sentido, enfim, que não seja somente nacional, faz livro sob demanda. Tem livro sob demanda. E nessa mesma linha eu fico pensando que alguns livros de não ficção, que sejam muito extensos, 400 páginas, 500 páginas, vale a pena ter o livro sob demanda. O que a gente precisa entender ainda é que talvez o direito autoral ele tenha que ser modificado. Quando for impressão sob demanda? Porque ele muda. O valor que a gente vai receber, ele muda. Mas fica muito próximo. Quando a gente faz um cálculo, fica muito próximo. Aí teria que se entender, né? Porque geralmente hoje em dia, quando você tem um preço X, tipo, se o livro custa 100, a gente vai receber 50. Mas se o livro custa 100, na impressão sob demanda, a gente vai receber 30%. E aí tem que pagar os direitos autorais em cima desses 30%. Mas ao mesmo tempo a gente não teve o custo tão alto com a impressão. Mas, Nathan, por que vai ser 100 se não teve o custo com a impressão? Porque aí também tem as outras coisas que precisam se pagar. Não vai ser 100. Pode ser muito mais barato, não. Pode ser mais barato, porque vai ser sob demanda. E aí é uma maneira de repensar o mercado. Só que existe uma coisa chamada preço de mercado. Um livro de 400 páginas ele não tem como ser R$40, R$50. Né? Infelizmente, aí vem o capital para demandar todo esse esforço. Mas é mais ou menos isso que eu queria comentar aqui com vocês. O que vocês acham? Se vocês leem livros de crônicas, vocês gostam de crônicas, o que vocês acham disso? Assim, a crônica em si, em publicações, ela vai se acabar? Eu acho que não, mas eu acho que ela vai virar
talvez seja o primeiro gênero que adentre totalmente nesse sentido, que até editoras pequenas, médias e grandes editoras, eu estou pensando nesse sentido, porque evidentemente essa coisa de sob demanda já vem sendo feita de diversos gêneros, mas eu estou pensando, tipo, o gênero crônica em si vai acabar sumindo dos estoques e ficar apenas sob demanda. Eu trouxe esse pensamento aqui para vocês, enfim, até porque a gente está aqui para isso, também para compartilhar pensamentos. A gente pode usar a tecnologia para isso e escutar você aí do outro lado, o que você tem a dizer. Então aproveita, me diz o que você acha disso, curte esse vídeo se você gostou, se não gostou, como eu disse, argumente, seja gente. E não se esquece de se inscrever no canal. Beleza? Um abraço!